e o senador Marcos Duval quebrou tudo durante a sessão ali que aprovou Davi Alcolumbre como novo presidente do Senado. Mas ele colocou o dedo na cara do Rodrigo Pacheco e apontou os crimes cometidos ali e também quebrou o pau, desceu a lenha sobre o ministro Alexandre de Moraes. Você vai ver aqui, ele vai mostrar provas e fez um discurso forte, um discurso emocionante ali, que mexeu com todos ali em Brasília. Enquanto todos estavam fazendo uma festinha para Davi Alcolumbre, que vai ser o novo pai do sistema ali em Brasília, o senador Marcos Duval foi na contramão e olha só a briga que ele arrumou ali, pessoal. A sessão ficou tensa, inclusive. Vamos ver esse discurso forte do Marcos Duval sobre o Alexandre de Moraes e também o Rodrigo Pacheco. Confira aí e voltamos logo em seguida. Todas as violações dos meus direitos feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Pode filmar, pode tirar foto. Cada folha dessa é uma violação ao direito de um parlamentar. Aqui não tem nada sobre o 8 de janeiro, não tem nada sobre perseguição de presos políticos, tem apenas de um senador da República, que hoje, coincidentemente, chama Marcos Duval. Eu peço vênia pela sinceridade, mas o que fez a atual presidência do Senado ao longo desses 2 anos de perseguição, que ainda vem sofrendo como senador da República? Concretamente, nada. Se um senador hoje pode ser censurado, perseguido, calado, sem qualquer base legal, qualquer outro de vocês aqui, senadores e senadoras, poderão ser o próximo. Fui submetido a medidas ilegais e inconstitucionais que ferem direitos garantidos da nossa Constituição, feita aqui. E eu vou citar algumas, que eu, como senador da República, estou ainda em censura há 2 anos. Censura absoluta das redes bloqueadas, das redes sociais bloqueadas, salários embargados e multa de 50 milhões de reais sem qualquer base jurídica. Liberdade de expressão não é liberdade de difamação. Por isso que nós temos que ter cuidado quando falamos sobre as redes sociais. Discursar aqui na tribuna, aqui no plenário, o ministro Alexandre de Moraes determinou contra um senador da República uma multa de 50 mil reais por cada brasileiro que reportar as minhas falas aqui, dessa tribuna do plenário. Sim, gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Para cada cidadão brasileiro, tá? Eu mandei para vocês a decisão judicial, para cada brasileiro que multiplicar minha fala daqui hoje, eu vou pagar 50 mil por cada brasileiro que postar, me proibindo de estar aqui. Mesmo sabendo que eu estava exercendo as minhas funções constitucionais de fiscalizar os outros poderes, e ainda como membro da comissão representativa, que muitos nem sabem que existe, o dever de investigar e convocar ministros para esclarecimentos. Foi assim que eu fiz no dia 8 de janeiro. E tem muita coisa que vai aparecer sobre o dia 8 de janeiro. A ilegalidade do ministro Alexandre de Moraes nos últimos tempos tem enfrentado desafios que testam os limites da democracia e das instituições. Mas a democracia não pode ser um sistema seletivo, onde alguns têm voz e outros são silenciados. Aqui estou. A pluralidade de ideias é a essência da República, e garantir que ela seja respeitada é um dever de todos nós. A maior perseguição política da história, partindo de um único ministro, infelizmente com a conivência da mesa do Senado, que estava, sou o único senador da história do Brasil, escutem, eu sou o único senador da história do Brasil que, enquanto exerce seu mandato, está censurado, com redes sociais bloqueadas, salários bloqueados, com multa de 50 milhões de reais, que eu não tenho nenhum mil reais, e a multa de 50 mil para cada vez que eu estiver aqui nessa tribuna. Tive meu passaporte diplomático e civil suspensos, em total violação dos meus direitos constitucionais de ir e vir, garantido pelo artigo 5º da Constituição, não como senador, como cidadão brasileiro, e como parlamentar e membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tenho o passaporte diplomático suspenso
É uma violação ao artigo 53 da Constituição, é uma violação aos acordos internacionais a quais o Brasil é signatário. E tem gente rindo ainda aqui. Também estão violando o artigo 220 da Constituição, que protege a liberdade de expressão e proíbe qualquer tipo de censura. Isso para todos os brasileiros. E mais, meu gabinete aqui no Senado, minha residência particular, o apartamento funcional, foram invadidos por ordem de um único ministro, sem um fato determinado, sem uma denúncia formal e contra a recomendação da Procuradoria-Geral da República, que proibiu. Mesmo assim ele invadiu. Isso significa que um único ministro determinou a invasão de um outro poder da República. Pare e pense da gravidade da democracia, que nós não estamos num país democrático. Está aqui um senador censurado. Pare de falar que nós estamos numa democracia. Que hipocrisia! E ainda restam dúvidas sobre a gravidade da censura que sofro. Basta olhar para o que aconteceu com a minha candidatura à presidência do Senado. Ninguém sabia. Eu fui candidato, eu coloquei meu nome em dezembro, 19 de dezembro do ano passado. Fui o primeiro a oficializar minha candidatura. E só ontem, através da TV Senado, os meus pares souberam que eu era candidato. Isso é democracia? Ninguém, a imprensa não sabia. Ninguém sabia. Isso é democracia? O artigo 53 da Constituição é claro: parlamentares são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Mas a Constituição continua sendo ignorada. O Senado precisa reagir. E essa perseguição, eu vou mostrar para vocês, senhores e senhoras senadores. Não se trata mais de direita e esquerda, governo ou oposição. Trata-se de algo maior, que é a defesa da democracia e da Constituição. Democracia e Constituição. Nada mais do que isso. Nós temos, qual é o prédio principal? É o Congresso. Na construção de Brasília já deixou o recado. Aqui é a casa do povo, é aqui que legisla. Ponto, está na Constituição, não é eu que estou tentando convencê-los, é só ler a Constituição. Se permitirmos que um senador censurado, perseguido, amanhã, como eu disse, pode ser um de vocês, e eu não vou apoiar, mesmo que seja de oposição, qualquer tipo de censura e qualquer tipo de perseguição política, que inclusive perseguição política, que é claro que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo com a direita, é crime contra a humanidade. O Tribunal Penal Internacional, no momento certo, tornará isso público, e outros órgãos que mais à frente, se eu tiver tempo, eu falarei. O que estamos presenciando hoje é a ditadura da toga, que infelizmente contou com a conivência da atual gestão do Senado Federal. O Congresso precisa retomar seu papel e defender suas prerrogativas, e a separação entre os poderes é fundamental, o respeito e a harmonia entre os poderes. Eu não estou aqui dizendo que vai ter vingança, não. Nós precisamos seguir a Constituição, ponto. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, estabelece que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Se o poder emana do povo, então o direito do povo de saber como seus representantes, é direito dele saber como a gente vai votar. A liberdade de expressão garantida pelo artigo 5º, parágrafo 4º e o 9º da nossa Constituição assegura o direito de divulgar o próprio voto, pois se trata de um ato político e não uma decisão privada. Portanto, o direito de tornar público o voto para a presidência do Senado é constitucionalmente garantido. Qualquer tentativa de impedir isso viola a supremacia da Constituição e é um ataque ao princípio republicano. Aqui eu quero agradecer aos 41 senadores, e eu vou fazer questão de ler cada nome.
Quero expressar aqui minha profunda gratidão aos senadores que tiveram a coragem de se levantar contra as liminares ilegais e inconstitucionais impostas contra mim, defendendo não apenas a pessoa do senador Marcos Duval, mas a própria Constituição Federal, especialmente o artigo 53, que garante a nossa imunidade parlamentar. Esses senadores demonstraram compromisso com a democracia e a separação dos poderes e a defesa do mandato parlamentar. 41 senadores subscreveram o ato contra as violações da nossa Constituição. São eles: Alessandro Vieira, todos, senador Eduardo Girão, senador astronauta Marcos Pontes, senador Roberto Martins, senador Carlos Portinho, senador Eduardo Gomes, senador Flávio Bolsonaro, senador Isalcir Lucas, senador Jaime Bogatti, senador Jorge Seife, senador Marco Rogério, senadora Rosana Martinelli, senador Wilder Moraes, senador Magno Malta, senador Oriovisto Guimarães, senador Rodrigo Cunha, Soraya Tronic, Steven Valentim, Zequinha Marinho, Espiridião Amin, Luiz Carlos Reines, Tereza Cristina, Ciro Nogueira, Castelar Neto, Doutor Irã, Jorge Cajuru, Chico Rodrigues, Luca Barreto, Valdernan Cardoso, Sérgio Petecão, Nelson Trade, Plínio Valério, Cleitinho, Damares Alves, Hamilton Mourão, Messias Jesus, Alan Rios, Márcio Bittar, Sérgio Moro, Jaime Campos. A esses colegas que se não curvaram, tem o meu total respeito e admiração. Meu compromisso com a democracia e a Constituição segue inabalável. Não podemos permitir disputas políticas que desviem do nosso verdadeiro propósito, que é servir o povo brasileiro. As divergências são parte da democracia, mas não podem ser resolvidas na base do autoritarismo e da perseguição política. O Brasil precisa avançar com instituições fortes, respeito e cumprimento à Constituição e um Congresso independente, principalmente corajoso. Por isso, seguirei denunciando todas as inconstitucionalidades que acontecerem na nossa democracia, mesmo tendo ameaças diárias de morte, de ceifar a minha vida. Meu trabalho em órgãos internacionais fez com que eu fiz algumas denúncias em 2023 que muitos estavam até debochando, e a verdade está começando a vir à tona. Vocês não perceberam por que o Mark Zuckerberg se juntou ao governo atual? Porque em um depoimento, numa sabatina sigilosa, a qual eu pertenço no Capitólio, ele confessou que modificou os algoritmos para incentivar patriotas para estar aqui no dia 7 de janeiro, para participar da manifestação dia 8. Por que tantos ônibus chegaram no dia 7? Se fosse só os que estavam acampados virem até aqui, dava para entender, porque aqui estava todo mundo de recesso, de férias, e eu na função da comissão representativa. Nem isso eu fui informado do que poderia acontecer. E desde o dia 2 de janeiro o governo já sabia. E desde o dia 2 de janeiro o Mark Zuckerberg começou a impulsionar a manifestação para que a direita praticamente toda estivesse aqui no dia 8 de janeiro. Vocês vão saber disso porque a verdade vai vir à tona com documentos. Isso eu não estou dizendo porque ouvi dizer, ou porque ouvi falar, ou por achismo. Vocês, a partir do atual governo e a minha relação profissional com o secretário-geral dos Estados Unidos, Marco Rubio, vai começar a colocar isso à tona. E vocês vão dizer, não é possível que isso é verdade. E o próprio Mark Zuckerberg, ou ele fazia isso, ou ele ia ser preso. Não é à toa que ele estava sentado na primeira fila. Não é à toa que todos os donos das Big Techs, das redes sociais, estavam na primeira fila na posse do Donald Trump. Vocês acham que é o quê? E tem 3.000 páginas só do Mark Zuckerberg, falando da interferência do ministro Alexandre de Moraes nas eleições para presidente. 500 páginas do antigo Twitter, o X do Elon Musk. E a briga do X com o Alexandre de Moraes aqui não era porque não tinha um representante, não, era por minha causa. Porque eu botei publicamente documentos falando da interferência nas eleições. E ele quis de qualquer jeito tirar do ar, e o Elon Musk não queria me tirar do ar. E a briga foi por conta do senador Marcos Duval. Vocês vão ver isso também, documentados. Gravem o que eu estou dizendo aqui, porque no dia que acontecer, vocês vão dizer, nossa, é verdade o que o senador falou.
E agora tem uma outra matéria muito importante aqui que diz respeito aos números, aos fatos e à economia do Brasil. Pois é, mentiram no governo Lula sobre a economia. Pessoal, a situação é muito pior do que aquela que eles nos apresentam. E isso se chama crime de responsabilidade fiscal e pedaladas fiscais. E que pode incorrer, sim, no impeachment desse atual desgoverno. Olha só o que vamos trazer aqui agora. Quem vai trazer é o Deltan Dallagnol, aquele mesmo que ajudou Sérgio Moro a colocar Lula na cadeia. Olha só os números e a verdade que ele vai mostrar aqui é realmente de cair o queixo. Nós fomos enganados, mas agora a verdade apareceu. Confira aí, dá um like nesse vídeo, pessoal. Se inscreva aqui também se você ainda não é inscrito, tá perdendo tempo. Vamos para essa matéria que está sensacional. Mentiroso. O rombo das contas do governo foi 9 vezes maior do que o governo anunciou e ele foi desmascarado. Dizem por aí que os números não mentem, mas sim quem os interpreta. Pois é, gente, tá rolando muita interpretação de número no governo Lula em que nem a matemática é exata. Assiste aqui para você entender onde que o governo anda mentindo sobre o rombo das contas. Confere a vergonha que a Gleisi Hoffmann e o Lindenberg Faria passaram na internet tentando tirar a culpa do governo e assiste até o final para eu te revelar como que todos esses dados econômicos negativos deixam o Lula muito mais perigoso para o país. Porque aqui esse é o ponto central para você entender. Qual é o perigo que tudo isso traz para o Brasil? Então confere aqui comigo, olha aí, ó. Olha essa matéria. Déficit foi 9 vezes maior do que o reportado pelo governo. Com o aumento das atividades parafiscais e manobras que visam maquiar as contas públicas, o déficit primário de 2024 foi ao menos 9 vezes maior do que aquele que foi reportado pelo governo, segundo a análise do Marcos Mendes. O que é o déficit? O déficit reflete o fato de que a gente está recebendo, como contas públicas, né? O governo ganha menos do que ele gasta. Então, existe uma relação entre o quanto você recebe e o quanto você gasta. Quando você recebe mais do que você gasta, existe uma sobra de dinheiro, um superávit. Quando você gasta mais do que recebe, você tem um déficit das contas públicas. E é o que está acontecendo agora no governo. E aí aqui essa matéria do The Investor, ela vai explicar. Não se atenha muito a detalhes aqui, mas o que eu quero te passar é a mensagem central. Então não se preocupe se você não entender alguma coisa aqui no detalhe. Visto como uma vitória para a ala do governo, que é a fiscalista, que defende o equilíbrio do ajuste fiscal do governo, o déficit primário de 0,1% do PIB em 2024, que foi anunciado pelo governo, cumpriria a meta fiscal e apresenta ainda uma melhora ante as contas de 2023. Contudo, foram aplicadas em manobras e metodologias controversas que demonstram que o número, na verdade, não demonstra a verdade do balanço do último ano do governo. É isso que o Marcos Mendes, um pesquisador do INSPER, está afirmando. Segundo ele, excluindo as despesas que foram desconsideradas pela lei, como calamidades e queimadas, removendo ainda o pagamento antecipado dos precatórios do Rio Grande do Sul, o déficit já sobe para 0,3% do PIB. Adicionalmente, confrontando despesas de 2024 pagas antecipadamente em 2023 e devidas receitas postergadas, o número real apontado é um déficit de 0,9%, 9 vezes maior do que o celebrado. E quando a gente está falando de contas do tamanho de um país como o Brasil, 0,9% é muita coisa. Então, gente, o governo está escondendo um dado alarmante, que é o aumento do rombo das suas contas num país que já é muito endividado. E o governo, com isso, ele sinaliza que ele não vai conseguir encontrar um equilíbrio financeiro, perigando lá no futuro quebrar. E isso acarreta um aumento de juros por duas razões, e eu vou deixar no final e na descrição um vídeo em que eu explico isso em mais detalhes. Eu vou resumir aqui para você. O juro vai subir, gente, resumidamente, por duas razões. Primeiro, porque um país com risco de quebrar afasta investidores estrangeiros. E quando existe uma fuga massiva de dinheiro do país, como aconteceu no final do ano passado, quando o governo avançou um pacote de ajuste fiscal fajuta, o que acontece? A moeda brasileira se desvaloriza. Por quê? Porque o investidor estrangeiro ele sai e ele vende os reais aqui. E quando vende, sobra real. Quando sobra uma determinada mercadoria, pela relação de oferta e procura, o valor dela cai. Aconteceu isso com a moeda brasileira, com o real, e ele se desvalorizou. E aí, quando o real se desvaloriza, consequentemente, como é sempre uma questão relativa, o dólar aumentou de preço.
E como consequência do dólar alto, tudo aumenta de preço e vem a inflação, porque o dólar impacta combustível, impacta insumos, impacta tudo, impacta até mesmo o quanto que o Brasil exporta, porque vale mais a pena para o produtor brasileiro exportar do que vender aqui. Quando ele exporta e não vende aqui, não sobra tanta mercadoria aqui, os preços sobem. E aí o aumento de juros é um modo clássico de controlar a inflação. Por quê? Porque desestimula o consumo das pessoas, já que o juro está caro. E quando tem menos consumo, sobram mercadorias não consumidas e o preço cai, ajudando a controlar a inflação. A segunda razão para o aumento dos juros é que quando um país fica muito endividado, como o Brasil está, ninguém quer emprestar dinheiro para ele, para que ele possa rolar suas dívidas, porque as pessoas têm medo de ficar com o pires na mão, de não ter o dinheiro devolvido, a não ser que aquele tomador do empréstimo que está endividado pague um juro muito alto, uma recompensa muito alta pelo risco que você está correndo de emprestar o dinheiro. Então vocês viram que o juro no Brasil ele tende a subir por duas razões que decorrem do déficit fiscal do governo, do fato que o governo brasileiro gasta mais do que recebe. Em primeiro lugar, os juros sobem para controlar a inflação e, em segundo lugar, para que o governo consiga rolar sua dívida, tomar dinheiro emprestado e rolar sua dívida. Então agora dá uma olhadinha aqui na notícia que veio consequentemente de tudo isso aqui, mostrando que os juros explodiram. Aí, ó, o Copom elevou a taxa de juros para 13,25% ao ano e alerta para uma nova alta em março. Foi o Comitê de Política Monetária do Banco Central e a decisão foi por unanimidade. A reunião aconteceu ontem, nesta tarde de ontem, e foi a primeira comandada por Gabriel Galípolo, que foi colocado pelo Lula, lá no Banco Central, e pela nova diretoria da autarquia. Na última reunião de 2024, que foi comandada pelo Roberto Campos Neto, que tinha sido colocado pelo Bolsonaro, o Banco Central elevou a Selic em 1 ponto percentual e alertou para a possibilidade de 2 altas consecutivas da mesma magnitude em reuniões seguintes. Então agora você já sabe por que o Banco Central está tendo que subir os juros, né? Para controlar a inflação e para rolar a dívida do Brasil. Tudo por conta do rombo das contas públicas, de uma falta de um ajuste fiscal adequado, o que é culpa do governo Lula. Agora então, deixa eu te mostrar a vergonha que o governo está passando por meio dos seus representantes petistas. Mas antes, gente, não deixa de curtir esse vídeo e seguir o nosso canal para você receber mais análises como essa, para entender o que acontece. Então vamos dar uma olhadinha agora na vergonha dos mentirosos de plantão do PT por conta das suas fake news. Vamos começar então com a Narizinho. E não, gente, não é a Pinóquio, não. É outra Narizinho. É a Gleisi Hoffmann. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ela escreveu lá no Twitter. O novo, a X agora, né? Escreveu lá. O novo aumento da taxa básica de juros, já determinado desde dezembro pela direção anterior do Banco Central e anunciado hoje, é péssimo para o país. Hã? Como assim, Gleisi? Determinado? Não. Que decidiu foi a direção nova do Banco Central. E aí ela tomou uma baita checagem, aqui uma nota da comunidade no X, com o pessoal escrevendo: a taxa de juros não é determinada previamente. Mesmo que o Banco Central tenha sinalizado, tenha indicado uma direção na reunião anterior, conhecida aí como Forward Guidance, os membros do Copom eles se reúnem e votam a decisão com base na situação econômica do momento. E olha aqui o comentário do Flávio. Toda amante é mentirosa. Ela lá chamada de amante nas planilhas da Odebrecht, né? Tomou a checagem do Twitter. Então, gente, a Gleisi ela foi desmentida pelos próprios usuários da rede social que esclareceram corretamente que quem aumentou os juros foi a direção atual, liderada pelo presidente Galípolo, colocado lá pelo Lula. E veja aqui agora, a paixão, o amor da amante, o Lindenberg Farias, ele também quis lacrar fazendo fake news. Dá uma olhadinha aí no que ele falou. Ele disse: esse novo aumento de 1 ponto percentual da Selic é um desastre que pode provocar uma desaceleração excessiva da economia e vai ter um enorme impacto fiscal. É inaceitável essa armadilha criada por Roberto Campos Neto, que na última reunião do Copom, enquanto presidente do Banco Central, tenha deixado contratado, gente, nem existe isso aí de contratado, tenha deixado contratados 2 aumentos de 1 ponto percentual da taxa Selic. Precisamos superar o legado desastroso de Roberto Campos Neto. O que a gente precisa superar, Lindenberg, são essas falas desastrosas, essa postura de falta de compromisso com a verdade do PT, dos petistas, de mentira na cara dura. Gente, compromisso zero com a verdade.
Eles jogaram a culpa no Roberto Campos Neto. É muita cara de pau. Eles aprenderam bem a lição com o Lula. E a lição é a seguinte: a culpa é deles. Então, como o Lula, quando a culpa é dele, eles colocam a culpa em quem eles quiserem, né? Já que é deles. E para fechar, eu quero mostrar para você que toda essa baixa na economia pode afetar no comportamento do Lula. Mas, como a gente viu umas fake news aí, vamos aguardar um pouquinho, porque com certeza o Alexandre de Moraes já vai inserir o Lindenberg Farias, a Gleisi Hoffmann lá no inquérito das fake news, né? Afinal de contas, eles combatem fielmente as fake news de todos os lados, da direita e da esquerda. Só que não, vamos esperar sentado isso aí. E agora que a gente viu tudo isso aí, eu quero mostrar para você, para fechar, o que toda essa baixa da economia pode afetar no comportamento do Lula e, consequentemente, o perigo que ele representa para o país. Acompanhe aqui comigo, ó. Lula impopular é um perigo. Pesquisa aponta derretimento da aprovação do presidente, sobretudo no Nordeste e na população de baixa renda, o que deve fazer o governo acelerar medidas demagógicas. Aqui o Estadão, gente, está se referindo à pesquisa que saiu nessa semana, que mostrou que a popularidade do Lula está derretendo, e eu vou deixar o vídeo em que eu mostrei isso para vocês na tela no final e na descrição aqui embaixo, que é bem importante para você entender isso aí que está acontecendo. Mas então, o que a queda de popularidade tem a ver com as contas públicas e o que isso tem a ver com algum perigo para o Brasil relacionado a Lula? Dá uma olhadinha aqui que você vai entender. Existe um risco embutido na pressa de Lula para mudar os números da sua popularidade e garantir a reeleição em 2026. Afinal, se já é mau sinal quando as pesquisas de opinião pública ditam os rumos e a ansiedade de um governo e de um presidente, torna-se um perigo para a população ter um Lula obcecado com a popularidade, inconformado com a desaprovação e ansioso pela eleição. Para o presidente, como se sabe, é algo rotineiramente menor avaliar e aperfeiçoar programas, ajustar a gestão, corrigir rotas ou modelos que não mais funcionam. O Lula não dá atenção para isso, né, gente? É o que fazem sim os bons governantes, não Lula. Mas, como bom demagogo, Lula tem a indisfarçável ambição de quem se enxerga um mítico representante dos interesses do povo e, como tal, em situações de crise, recuperar o amor popular significa para ele escolher atalhos populistas capazes de gerar resultados vistosos no curto prazo e devastadores no longo. Qual o grande receio aqui? O grande receio aqui é que o Lula passe a aumentar a despesa em vez de reduzir despesa, em vez de controlar as contas, ele aumente a despesa para recuperar sua popularidade. Sempre que precisou escolher entre a responsabilidade e a popularidade, Lula nunca titubeou. Donde se conclui que os números revelados pela Quaest certamente servirão de pretexto para ampliar o arsenal de estultices produzidas pelo governo, desde intervenção em preços até guerra de Araque contra as Big Techs. Serão 2 longos anos pela frente. Ou seja, gente, em vez de fazer ajuste fiscal e gastar menos do que ganha, o Lula, desesperado por popularidade, ele vai procurar o atalho, vai seguir gastando e, como solução mágica, vai tentar calar os críticos regulando as redes sociais. Meus amigos, dias difíceis virão pela frente. Tá, então você viu esta matéria falando aí dos abusos, né, e das mentiras que esse desgoverno vem causando e também o desabafo ali desse pronunciamento do Marcos Duval. Realmente, pessoal, realmente chega uma hora que a conta não fecha e o povo brasileiro já está por aqui já de tudo isso que tem acontecido. Será mesmo que o novo presidente ali do Senado, Davi Alcolumbre, vai ter compromisso com a verdade, assim como ele colocou durante o seu discurso? Ele falou no discurso, para quem não viu, ele falou que vai desagradar alguns, vai desagradar, por exemplo, quando tiver que desagradar o Supremo, o governo, a mídia, todos. Ele falou que vai desagradar quando precisar desagradar em favor do povo brasileiro. Será mesmo? Eu estou pagando para ver, pessoal. Porque se for mais uma água de salsicha como foi ali a representação do Rodrigo Pacheco, nós já podemos saber que não vai ter pedido de anistia sendo votado, pedido de impeachment sendo votado, nada disso. Vai ficar só naquele trelelé ali com o governo, trocando, né, fazendo uma troca de favores ali, trocando, por exemplo, emendas parlamentares, né, com favores do rei, né, favores do governo. É isso que nós vimos durante a gestão do Rodrigo Pacheco, uma grande vergonha. E não se iluda não, porque Rodrigo Pacheco sai da presidência do Senado e já deve ter um cargo para ele já esperando ali no governo de Lula, viu?
com certeza, assim como o Arthur Lira, porque se tem dois que seguraram as pontas para esse governo estar até hoje e para os ministros, foi realmente Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Fizeram uma dupla perfeita. E agora vamos ver, né? Esse Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, o que eles vão arrumar, né? Eu me lembro lá na gestão do Jair Bolsonaro, quando ele foi presidente, o Davi Alcolumbre participou de um pedaço ali do mandato de Jair Bolsonaro e ora ele tendia para um lado, ora ele pendia para o outro. Teve vezes dele pender para o lado da direita e ora para o lado da esquerda. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: será mesmo que nós teremos mais um Rodrigo Pacheco ali na presidência do Senado ou ele vai fazer diferente? Porque do jeito que tá, ninguém quer mais, né? Tem que mudar. Pessoal, quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Tem um botão, você clica, se inscreve, é totalmente gratuito. Dá um like nesse vídeo e faz um favor também, pessoal. Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa nova presidência ali, Davi Alcolumbre. Será que vale a pena mesmo? Será que é isso que o Brasil está precisando? Coloca aqui nos comentários. Pega o link desse vídeo, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp. É só você clicar aqui em compartilhar, que aí vai ser espalhado para todo mundo. E nós vamos continuar aqui mostrando a verdade.